Estamos iniciando mais um estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, O Cristo Consolador, Instrução dos Espíritos, no item 8 de Advento do Espírito de Verdade. Sabe quando parece que o mundo está desabando e a gente não encontra forças nem para se levantar? Esse texto que vamos estudar hoje traz um segredo valioso para esses dias cinzentos. Ele mostra que Deus não nos deixa sozinho na nossa dor e que para cada lágrima que a gente derrama, existe um caminho de alívio esperando por nós. A grande chave aqui é entender que a verdadeira sabedoria não está em reclamar do que nos acontece, mas em mergulhar em duas atitudes que podem parecer difíceis no começo, mas que são libertadores: o devotamento e a abnegação. No fundo, isso é sobre sair um pouco de si mesmo e se dedicar ao outro, o que acaba sendo melhor oração que alguém pode fazer. Quando a gente foca em cumprir o nosso papel com amor, entrega, uma paz inexplicável toma conta da nossa mente. É como se a consciência limpa funcionasse como um remédio para o corpo, fazendo o coração bater no ritmo certo e evitando que a gente adoeça de tanta angústia. Afinal, se a nossa alma está machucada, o físico acaba sentindo o golpe. Mas quando a gente se acalma por dentro, a saúde se renova por fora. Então, vamos entender juntos como colocar essa força em prática na nossa rotina. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhes pedem. Então veja que aqui nós temos a lógica do amparo divino, onde a humildade é a condição básica, pois o orgulhoso, ele acredita por si só e abastar-se. Ele geralmente fica fechado às portas para ajuda externa. Já o humilde não, ele reconhece a própria limitação e a pessoa se torna um canal aberto para receber o consolo. Lembrando que a dor não é um castigo, mas um momento de vulnerabilidade que quebra as resistências do ego. É na aflição que o ser humano costuma silenciar o ruído do mundo para buscar uma conexão mais profunda. E o ato de pedir, através do nosso livre-arbítrio, ele é o gatilho que vai autorizar a intervenção espiritual, respeitando, obviamente, a liberdade humana. A força divina se manifesta quando há o reconhecimento consciente da necessidade de apoio. E qual é o resultado prático disso tudo? Consolo recebido, que não é a remoção mágica do problema, não é nada disso, mas a paz interior que a gente sente, que se adquire para enfrentar os problemas. A força é a resiliência renovada, que permite ao aflito carregar o seu fardo com mais dignidade e clareza. Seu poder cobre a terra e por toda a parte, junto de cada lágrima, colocou ele com um bálsamo que a consola. Eu vejo que nessa frase está expressando a onipresença da misericórdia divina, sugerindo que a assistência de Deus não conhece fronteiras geográficas ou barreiras espirituais. A ideia central aqui é que a providência estabeleceu uma lei de compensação universal, onde para cada sofrimento humano existe um recurso de alívio correspondente e imediato. O bálsamo mencionado não é necessariamente a solução externa do problema, mas uma suave influência que atua diretamente na alma para estancar a dor emocional e renovar a esperança. Assim, o texto ensina que ninguém está verdadeiramente desamparado,
pois a mesma força que permite a prova também disponibiliza o consolo, bastando que o indivíduo se sintonize com essa fonte de paz para absorver o remédio espiritual colocado ao seu alcance. A abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Então veja que a afirmação de que a sabedoria humana reside na abnegação e no devotamento está sugerindo que o ápice da inteligência emocional e também espiritual, por que não, seria a superação do egoísmo em favor do bem coletivo. A abnegação, ela atua como um desprendimento das vaidades, um desprendimento dos interesses pessoais, enquanto o devotamento é a entrega ativa e amorosa a uma causa ou ao próximo, transformando cada ação contida em uma forma de oração que não vai depender de palavras, mas de atitudes. Esse ensinamento profundo revela que a verdadeira paz e o progresso real não são alcançados pelo acúmulo de bens ou de poder, mas pela capacidade de servir, pela capacidade de renunciar, sintonizando cada indivíduo com as leis universais de solidariedade e amor. Ao viver dessa forma, a pessoa estabelece uma conexão ininterrupta com a lei de amor, tornando a sua própria conduta uma oração viva que educa pelo exemplo e que irradia uma força transformadora no ambiente ao seu redor. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra as suas dores, contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabe em partilhar. A ideia central aqui é fazer um convite para mudar a perspectiva sobre as dificuldades. Em vez da gente gastar energia reclamando, se revoltando ou perguntando: ai meu Deus, por que eu? O texto está sugerindo que a gente tente entender o que aquele sofrimento está querendo nos ensinar. É como se, ao aceitar a dor sem aquele peso da revolta, a gente conseguisse enxergar que ela faz parte do nosso amadurecimento e que reclamar só deixa o fardo mais pesado. E, no fim das contas, o texto fala sobre trocar o reclamar pelo aprender, entendendo que as pedras nos caminhos, elas servem para que a gente possa construir algo melhor lá na frente. Tomai, pois, por divisa estas tuas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Então veja que o texto ele fala de duas palavrinhas mágicas, a abnegação e o devotamento. E elas funcionam como engrenagens que se complementam e que transformam o caráter humano ao atuar em frentes diferentes, mas convergentes, ou seja, uma indo de encontro à outra. A abnegação ela vai trabalhar para neutralizar as nossas barreiras internas do orgulho e do egoísmo. Ao praticar a renúncia aos próprios interesses imediatos e vaidades, o indivíduo ele acaba removendo todo aquele ruído do eu pede a percepção das necessidades alheias, a necessidade do seu próximo. E isso acaba limpando o terreno mental das resistências que acabam isolando o ser de si mesmo. Já o devotamento, ele representa a força positiva, representa a dinâmica desse processo, pegando toda a energia vital que antes era desperdiçada na manutenção do ego, do egoísmo, canalizando essa energia para uma ação construtiva. Enquanto a abnegação abre o espaço, o devotamento preenche o vazio com serviço útil,
transformando o sentimento numa obra concreta. Essa combinação, ela cria um fluxo de equilíbrio, onde a pessoa deixa de lutar contra o mundo para se proteger e passa também, né, a atuar no mundo para colaborar. Isso acaba resultando em uma fortaleza moral que nasce da ausência de conflitos íntimos entre o que se deseja para si e aquilo que você vai poder fazer pelo outro. Por exemplo, um pai ou uma mãe que renuncia um descanso merecido ou um desejo pessoal de consumo, comprar um carro, fazer uma viagem, para quê? Para garantir o estudo ou até mesmo a saúde de um filho. Está exemplificando a abnegação. E o devotamento surge da paciência diária e no esforço contínuo de educar e prover, transformando todo esse sacrifício em uma construção amorosa ao longo do prazo. Outro exemplo que a gente pode citar, um profissional que utiliza seu tempo livre e suas habilidades técnicas para ajudar comunidades carentes, sem buscar reconhecimento público ou retorno financeiro. Ele pratica a abnegação ao vencer a preguiça, ao vencer o egoísmo. O devotamento é visível na sua constância, é visível no seu cumprimento fiel com aquela causa, mesmo diante de dificuldades ou falta de recursos. Quantos médicos, né, trabalham em comunidades carentes, dão consultas e não cobram nada? Outra situação que a gente pode citar, alguém que silencia diante de uma ofensa para não alimentar um conflito. Ele está abrindo mão do direito de revidar. Ele está exercitando a abnegação do orgulho. O devotamento, ele se manifesta quando essa mesma pessoa se empenha ativamente em semear a concórdia e ajudar aquele que a ofendeu, agindo como um agente de paz. Um cientista, por exemplo, que se dedica décadas de vida em laboratórios, muitas vezes no anonimato, abdicando de prazeres sociais, de riqueza, em busca da cura para uma doença, ele vive a abnegação e seu devotamento é a busca incessante pela verdade, pelo bem-estar da humanidade, colocando a ciência acima de suas conveniências pessoais. Então perceba que ao agir sobre essa divisa, o ser humano ele deixa de ser vulnerável às flutuações das paixões inferiores, encontrando uma força moral inabalável que nasce da consciência tranquila e do propósito superior. Dessa forma, a verdadeira fortaleza não reside no poder externo, mas na disciplina interior de renunciar a si mesmo para se tornar um instrumento de bem-estar coletivo, cumprindo integralmente a essência das leis divinas. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. Então, veja numa linguagem mais ao pé da letra, isso significa que a consciência limpa é o melhor travesseiro. Quando você sabe que deu o seu melhor ou que agiu com integridade, aquele ruído mental, aquela aflição interna, ela diminui. E você aceita melhor os resultados, mesmo que eles não sejam exatamente o que você queria. Vamos citar mais ou menos, dar uma situação. Você procrastina, estuda mal e tira uma nota baixa. Você vai ficar com um sentimento de culpa e com um sentimento de frustração. Agora, se você se dedica, resolve os exercícios e mesmo assim a nota não é um 10, como você sabe que cumpriu o seu dever de estudar, você sente a resignação. Ou seja, você aceita, você fica na paz, pois sabe que o erro não foi por negligência,
Então a gente pode pensar também da seguinte maneira: pense em um socorrista ou alguém que para tudo para ajudar um desconhecido em um acidente. Mesmo que o resultado final não seja perfeito, o fato de ter agido com abnegação e devotamento vai trazer para aquela pessoa um alívio espiritual que o remorso jamais permitiria. Então, o dever cumprido é como o escudo contra a ansiedade. Se você agiu com a intenção correta, sem buscar o próprio prejuízo, mas visando o bem ou a utilidade, o seu eu do futuro não vai te cobrar. O coração bate então melhor, a alma se serena e o corpo se forra aos desfalecimentos. Por isso que o corpo tanto mais sofre, quanto mais profundamente o espírito é atingido. Então, nessa frase, com a nossa saúde física e mental estão amarradas uma à outra, quando a gente faz o que é certo, tira o peso da culpa ou do medo das costas, o coração desacelera de um jeito bom e a alma fica em paz, o que acaba protegendo o corpo de ficar doente ou exausto. Basicamente, se a cabeça não vai bem, o corpo é quem paga o pato e acaba desfalecendo ou sentindo dores que nem os remédios, nem os médicos conseguem dar jeito. Então, a gente pode pensar, por exemplo, numa situação em que você tem uma conversa super difícil, mas necessária com alguém que você gosta, onde você decide ser honesto e resolver um mal-entendido antigo. Antes da conversa, você sente o estômago embrulhado, dor de cabeça, uma fadiga enorme, porque o seu espírito está atingido pela angústia. Mas assim que você fala a verdade e cumpre o seu papel, parece que o peso de 10 quilos sai dos seus ombros. A respiração volta ao normal, o corpo relaxa e aquela sensação de cansaço físico some na hora, simplesmente porque a sua alma se acalmou e parou de castigar o seu organismo.